Nas profundezas de uma selva inexplorada africana, um pequeno safari avança lentamente pela mata, enquanto a densa vegetação obstrui os abrasadores raios de sol. Eu já disse que aqui não é o lugar para uma lady. Eu já disse que não sou uma lady. Vamos em frente, Sr. Claxton. Eu contratei para me ajudar a encontrar meu pai, não para me dar conselhos. Mulher arrogante. Mas ela é quem está pagando. E muito bem. O quê? Macacos? Por que o alvoroço? Uma pantera! Abaixe-se, dona! De repente, o inconfundível grito dos grandes macacos ecoa pela densa floresta. Como se tivesse sido atingido por uma descarga elétrica, o notável felino não se move. Completamente hipnotizada pelo horror e pela ferocidade da cena diante de seus olhos, a jovem fica paralisada quando as duas forças primitivas se atracam, numa disputa até a morte. Tarzan, a origem do homem macaco. Parte 1. Engalfinhados em combate, a fera e o selvagem rolam pelo chão. Músculos e tendões se projetam contra a pele branca e pelo negro, enquanto insípidos raios de sol iluminam o aço afiado. A faca descreve vários arcos e o sangue acompanha a sombria trajetória da magnífica lâmina. Então, o homem fica em pé junto à fera abatida e, mais uma vez, um grito horripilante faz-se ouvir. O grito de vitória dos grandes macacos. Antes que o grupo possa se refazer, o homem desaparece, embrenhando-se na selva escura, sem dizer uma palavra. Quem era ele? Eu ouvi falar no homem macaco, mas nunca acreditei que ele fosse real. Um homem macaco? Escuta aqui, dona. Quando me contratou para achar seu pai nesse lugar infernal, não concordei em enfrentar nenhum selvagem. Mas talvez ele saiba onde meu pai está. Por que não perguntamos? Você está louca? Dizem que essa coisa foi criada por uma macaca. Eis a história que eu ouvi. A origem de Tarzan dos macacos. O ano é 1888, no porto de Dover, na Inglaterra. Um navio zarpa para Freeport, na costa africana. A bordo, John Clayton, Lord Greystock, acompanhado de sua esposa, Lady Alice, parte numa missão oficial para Sua Majestade, a Rainha. Oh, John, nossa estada na África será como uma segunda lua de mel para nós. Sim, Alice. Depois, em Freeport. Queremos ir para a costa ocidental britânica. O senhor está disponível? Sim, meu barco e tripulação, por uma boa soma. Aquele capitão me dá arrepios, John. É verdade, Alice. Eu não ficarei triste quando nos despedirmos dele. No dia seguinte, os piores temores de Lady Alice se confirmaram. Capitão, quanto tempo ainda? Chega, Greystock. Não tenho tempo para conversa fiada. Saia da minha frente e deixe-me cuidar do meu... Seu rato imundo, veja onde põe esse maldito balde. Seu cão miserável, veio ajudar seu amigo, hã? Bem, será o último auxílio que você presta a alguém. Calma, capitão. O senhor não mataria um homem só por causa de um simples empurrão, não é? Para baixo, vocês dois. Agradeçam ao cavalheiro por ter salvo suas vidas inúteis. Black Michael agradece, senhor. E assim, o Fuada segue viagem, com o ódio e a violência fervilhando nas entranhas do navio. No dia seguinte, quando Lord e Lady Greystock preparam-se para subir... Por favor, senhor, não subam. Há confusão lá em cima. Que absurdo, homem. Mas mesmo assim, agradeço sua preocupação. Chegando ao convés, os Greystock se deparam com uma cena brutal, um motim sangrento. Armados com lixeiros, machados e barras de ferro, a tripulação domina os oficiais do navio. Aqui tem mais 2 para os peixes. Esses 2 são meus amigos. Quem tocar neles vai se ver com Black Michael. Ouviram bem? Depois do motim e do assassinato de todos os oficiais, o Fuada se aproxima da costa africana. Terei que deixar vocês 2 aqui, pois temo que a tripulação acabe lhes fazendo mal. Nos deixar aqui? Nessa terra selvagem? Naquela noite, eles escutaram o rugido das feras vindo da terra. Ânimo, querido. Se nossos ancestrais conseguiram sobreviver a algo assim, por que não poderíamos? Não temo por mim, John, mas sim pelo bebê. Eu sei. Mas com a ajuda da divina providência, outro barco pode nos encontrar antes dele nascer. Ao amanhecer do dia seguinte, numa enseada oculta, Vocês vão ficar com toda a sua bagagem e um pouco de comida. Vou avisar ao almirantado. Um barco será enviado em breve. a falsa promessa de Black Michael ecoa nos ouvidos de Lord e Lady Greystock, enquanto eles observam o bote se afastar.
Nenhum dos dois imagina que esta será a última vez que eles irão ver outro ser humano. Então, pela primeira vez, todo o impacto da situação faz Lady Alice tremer. Oh, John, eu estou tão assustada. Você tem sido tão corajosa, querida. Não desista agora. Não é a segunda lua de mel que imaginávamos, mas vamos tirar proveito disso. Escolhendo 4 árvores firmes, Lord Greystock começa a construir um abrigo. Felizmente, Black Michael também nos deixou cordas, um machado e armas. Ficaremos salvos nessa plataforma erguida acima do chão. Ouça o palavrório dos macacos, como se não aprovassem a invasão dos seus domínios. Quando a escuridão da noite começa a cair. John, o que é aquilo? O que foi isso? Eu não sei, querida. Talvez apenas uma sombra. Vamos dormir. Uma lua tropical escarlate lança um brilho sinistro, enquanto o casal exausto dorme um sono pesado. O grande felino ruge e golpeia os amparos do abrigo. Então, ele se vira e silenciosamente se afasta. Lord Greystock, de arma em punho, fica imóvel, observando e suando. Que fera enorme! Preciso construir uma moradia mais sólida e bem rápida. Está ficando bom, não está, Alice? Graças a Deus que você não escolheu arquitetura como profissão, querido. 2 meses depois, a cabana fica pronta. Agora podemos esperar com segurança e conforto, até alguém nos encontrar. Sim, até alguém nos encontrar. Certo dia, quando Lord Greystock trabalha perto da floresta, Os macacos estão assustados, por... de repente, uma face bestial projeta-se em meio às folhas. Meu rifle! Eu deixei na cabana. Se eu conseguir passar... Alice, fique na cabana! Feche a porta! Alice, volte! Atingido pela bala, o macaco se revolta furiosamente contra Lady Greystock. Mortalmente ferida, a enorme fera cai sobre Lady Alice. Alice! Alice! Horas depois, enquanto Lord Greystock cuida da esposa inconsciente, os olhos dela se abrem. Oh, John, é tão bom estar em casa de novo, na Inglaterra. Sim, querida. Agora tente dormir. Lady Greystock nunca se recuperou totalmente daquele terrível episódio, mesmo depois do seu bebê nascer. Ela nunca mais saiu da cabana. Sua vida girava apenas em torno do filhinho e seu dedicado marido. É um menino perfeito, querida. Temos que fazer planos, John. Ele vai estudar em Eton, é claro. 12 meses se passaram, e a pequena cabana já tem o calor de um lar. Mas Lord Greystock está sempre em estado de alerta. Estas vigas vão nos manter a salvo, e essa tronca não pode ser aberta pelos macacos. Várias vezes, pequenos bandos de macacos ousam se aproximar. Uma amostra de artilharia vai frustrar as feras. Então, 1 ano depois do nascimento de seu filho, Lady Alice vem a falecer. Alice, minha querida Alice, o que faremos sem você? Oh, Alice, o que farei agora? Enquanto Lord Greystock afunda a cabeça em desespero e dor, não muito longe dali, Kerchak, o rei dos macacos, esbraveja furiosamente entre sua tribo. Seu povo fica apreensivo. Kerchak lança um desafio aos macacos dispersos. Seus dentes brilham perversamente na boca espumante. Um jovem macho desastrado é atingido por um golpe violento, com resultados fatais. Os olhos rubros de Kerchak avistam a macaca Kala, que havia saído para procurar comida com seu pequeno bebê. De repente, percebendo a terrível fúria de Kerchak, ela tenta fugir. Os outros acompanham estupefatos e em silêncio, o balé macabro no alto das árvores. Sem pensar mais na própria segurança, Kala desce em direção ao pequeno corpo esfacelado. O acesso de fúria de Kerchak desaparece tão de repente quanto havia começado. Calmamente, ele chama sua tribo. Kerchak os conduz até o abrigo do estranho macaco branco. E Kala também vai, ainda carregando seu filhote morto. Minha Alice está morta. E agora? As feras do inferno vieram para pegar meu filho e eu... Enquanto Kerchak e os outros macacos atacam, Kala coloca seu filhote morto no berço do bebê e foge com a criança viva. Lord Greystock resiste com bravura, mas acaba sucumbindo. Kerchak se afasta do homem morto e pega o estranho galho que ruge. O rei macaco fica curioso com o galho que feriu e assustou tantos membros da sua tribo. Dedos desajeitados disparam o rifle carregado. Assustados com um som ensurdecedor, os macacos saem correndo.
Kerchak acidentalmente prende o rifle na porta enquanto foge e tranca a cabana. Na selva, Kala mostra seus dentes ameaçadoramente para todos que se aproximam da criança. Nenhum mal acontecerá ao bebê, disso ela vai se assegurar. Eternamente, ela cuida dele e o ensina a se segurar nas suas costas enquanto procura os brotos mais suculentos no alto das árvores. Kala ignora os insultos das outras fêmeas, que ridicularizam o pequeno e horrendo Tarzan, que na sua língua significa pele branca. Assim, o filho de Lord Greystock aprende os costumes e línguas dos grandes símios, sem conhecer outra mãe, a não ser Kala, a macaca. Veja como ele é estúpido. Ele nunca vai crescer. Ele é fraco. Mas ninguém convence Kala a abandonar o pequeno macaco branco. O crescimento físico de Tarzan é lento, se comparado ao dos outros macacos que amadurecem em 4 ou 5 anos. Aos 10 anos, ele tem a força muscular de um homem de 30. Enquanto ele cresce, sua força e agilidade aumentam, e sua capacidade de raciocínio é muito superior à dos macacos. Meu corpo é tão feio. Por que não tenho pelo como todos meus irmãos? Talvez se eu esfregar lama em mim. O jovem Tarzan olha seu reflexo na água límpida. Como sou medonho. Você tem sorte, Cartman. Meu rosto é pior do que meu corpo. Minha boca é pequena e meus dentes são insignificantes. Mal tenho nariz, enquanto o seu é tão largo e bonito. E meus olhos não passam de manchas cinza, com todo o resto branco. Nem Ristan, a serpente, tem olhos tão feios. Reagindo instantaneamente, Tarzan mergulha na água fria, quando o sabor, a leoa, ataca os dois companheiros. Tarzan nunca tinha estado em águas profundas, e sua primeira lição é: afunde ou nade. Atraídos pelos gritos de socorro de Tarzan, os grandes macacos chegam. Eles não entendem esse estranho macaco branco, que pode ficar sobre a água, e sorri. Quando Tarzan descobre que pode fazer uma corda entrelaçando cipós, ele inferniza a vida dos anciões da tribo. Vejam eu pegar o velho tubular. E Kala está sempre lá para protegê-lo, pois ela não é a mãe dele? Tarzan sempre soube da existência do estranho ninho perto da grande água. Certo dia, quando tinha 13 anos... Por que será que a tribo não chega perto desse lugar? Eles sequer falam dele. Nunca notei isso antes. A parede se move. Cautelosamente, ele entra na cabana escura e bolorenta, onde havia nascido. Aqui dentro é como a noite. Os 3 esqueletos, 2 grandes e um pequeno, não despertavam o interesse de Tarzan. A vida na selva o havia acostumado à visão da morte em suas muitas formas. Por horas, até o último raio de luz do sol, ele espia os livros e examina as figuras. Algumas dessas figuras se parecem comigo. Já é noite, tenho que ir. O que é isso brilhando ao luar? É duro e corta feito um dente afiado. Vou levar comigo. Quando sai da cabana, Tarzan encontra seu caminho bloqueado pelo vulto ameaçador de Bolgani, o enorme gorila de uma outra tribo. Quando responde à investida, Tarzan sabe que tem poucas chances contra Bolgani, mas o desafio deve ser encarado. Ainda segurando a faca que encontrou na cabana do seu pai, Tarzan descobre seu potente efeito quando a lâmina afunda na carne da fera. O gorila urra de raiva e dor. Ele esperava uma vitória mais fácil. Bolgani ataca o menino com as garras e os dentes, enquanto Tarzan enfia a lâmina longa e afiada várias vezes na pele encarnada. Então, a enorme fera estremece e cai. Ferido e sangrando, Tarzan mergulha na inconsciência. Ao longe, Kala ouvira os gritos da batalha, e seu filho não está ao seu lado. Ela sai em disparada, acompanhada pelo resto da tribo. Delicadamente, ela ergue o corpo ensanguentado. Por milagre, ele ainda está vivo. A tribo olha com espanto para o gorila, morto por Tarzan. Gentilmente, a macaca carrega a frágil figura de volta para a segurança do seu ninho no alto das árvores. Cuidadosamente, ela limpa seus ferimentos, saindo por breves períodos apenas para lhe trazer alimento. Obrigado, mãe. Claxton, você deve estar louco. O filho de um lord inglês, criado por macacos. Você mesma já ouviu, dona. E isso é só parte da história. Mas se isso é verdade, ele talvez saiba do meu pai. E onde posso encontrá-lo? Antes que alimente falsas esperanças, dona, deixe-me contar-lhe o resto. Fim da parte 1 de A Origem de Tarzan, o Homem Macaco.